Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Júlio, atualmente eu faço o curso de Engenharia da Computação e já mexo com algumas partes assim de programação, embora não seja o foco do curso, mas é uma área que eu realmente gosto. Esse aqui é o começo de uma série que eu estava querendo fazer já faz um tempo. A ideia é simples, gravar todo o processo de criação do meu portfólio do zero, sem cortar os erros, sem fingir que saiu tudo perfeito, na primeira vez porque eu acho que fica um bom vídeo dessa forma, mostrando um processo de alguém que está entrando na área, de certa forma. Certo. As tecnologias que eu vou usar são o Next.js no front-end e o GitHub para versionar tudo. O design eu gerei no Figma, através da IA lá deles, e eu vou seguir ele como referência ao longo da série. Mas eu vou fazer as alterações, eu não vou fazer exatamente como está no designer, porque eu quero algo também original da minha parte. Então, nesse primeiro episódio, eu implementei o header inicial do portfólio, seguindo o design do Figma. Parece um pouco simples, mas deu trabalho, eu tive que fazer algumas pesquisas ao longo do vídeo para ver como é que fazia as coisas. E você vai ver tudo isso nesse vídeo de hoje. Então, se você estiver curioso para acompanhar o processo, já deixa um like aí, se inscreve para essa série continuar, né? Embora ela vai continuar de qualquer forma, porque o portfólio é importante. Mas é isso. Vamos pro vídeo agora. Bem, pessoal, é aqui onde eu realmente comecei o projeto. A primeira coisa que eu fui ver foi dar uma averiguada lá na minha pasta do portfólio, que está no GitHub, que está público, vocês podem acessar lá se quiserem. E eu já fui ver como é que estava lá, como vocês podem ver, está vazio. E eu já fui abrindo no Visual Studio Code para eu começar a programação. Bem, aqui eu tive uma pequena demora na parte de instalação das partes do Next.js. Eu até fui no site dar uma conferida como é que fazia a instalação assim. E nessa parte que demorou bastante para ele fazer todo o download das dependências, né, que ele precisa. Mas isso daqui depois foi bem tranquilo. Foi só essa parte aqui mesmo que demorou. Bem, depois que terminou a instalação das dependências do Next.js, eu já fui fazer a programação da minha página em si, do portfólio. Que no Next.js a gente precisa fazer o export, default, function, e aí colocar o HTML em si para a gente poder criar a nossa página. Bem, esse daqui é o designer que eu gerei pela IA do Figma. E até então a gente vai se basear nele para fazer o portfólio. E como vocês podem ver, ele tem algumas seções interessantes, tem projetos web, tem uma parte que eu especialmente coloquei que é projetos de hardware e IoT, que é um negócio que eu gosto bastante. Eu tenho a- alguma, algumas placas aqui em casa que de vez em quando eu faço alguns projetos. E tá no canal aí, quem quiser ver eu mexendo com Arduino. Bem, aqui eu já comecei a criar os components, a pasta de components, que são como blocos que eu vou montando no meu site, né, no meu portfólio, de uma forma bem leiga, explicando, onde dentro do meu site eu posso ter várias seções, e essas seções, em vez de eu escrever todo o HTML dentro da minha main, né, dentro do meu app, da minha function app,
eu vou separando ela em components e aí depois eu só vou juntando como se fossem pequenos Legos assim. It makes me want to survive. And the sky, it makes me feel so high. The bad times pass me by. 'Cause today, it's gonna be. Bem, depois de eu criar o component do header component, eu já fui importando ele para dentro do meu app e como vocês podem ver, ele já apareceu o texto que eu coloquei, né, que é o Olá Header, e a partir disso a gente já vai começar o nosso projeto. Bem, a primeira parte que a gente precisa fazer é o header, que é é o nosso cabeçalho, que é onde vai ficar a parte de navegação do nosso projeto, que a pessoa entra no projeto e vai, quero ir para os contatos. Então, ali no header você já clica e você já vai diretamente, em vez de ficar scrollando a página. Nothing for me to do. Can you feel the sunshine too? It's coming through. It makes me feel brand new. When you're here, I wish you were always near. 'Cause everything's so clear. And today, it's gonna be a brighter day. Can you feel the sunshine? Does it brighten up the day? Don't you feel that sometimes you just need to run away? Bem, a partir daqui eu já comecei o nosso header, né? Coloquei uma div e a parte que no caso a nave que vai ser a navegação em si, de fato. Depois eu faço uma estilização ali com o Flex Justify Between para ele deixar bem espaçado a div da minha seção de navegação e dentro da minha div onde vai ficar meu nome e dentro do meu navegação que vai ficar os meus botões para navegação dentro do site. Can you feel it? Oh, can you feel it? Bem, a partir daqui eu já comecei a colocar as minhas navegações, que no caso é o meu início, o meu sobre, projetos, hardware, galeria. E essas partes são bem interessantes, uma parte que eu acho muito legal, que é a galeria, que é onde eu pretendo mostrar os meus projetos com hardware. E isso agrega bastante. Não numa parte assim, eu acho que profissional, mas é algo que eu quero mostrar que acho que você não pode se limitar somente à programação quando você faz engenharia da computação, como eu faço. Can you feel the sunshine? Does it brighten? A partir daqui eu já começo a estilização com um Tailwind de CSS, que eu acho muito bom mesmo em comparação ao CSS, embora alguma parte de animações eu acho um pouco complicado. Animações mais específicas que você precisa fazer algumas, algumas coisas milimetricamente calculadas e uma animação muito específica. Mas até então, tem alguns sites que eu já vi, que o Tailwind Animator, onde você pode fazer a exportação dessas animações. E isso já ajuda bastante. Just think about the good times, and they will come back again. Aqui eu já estava fazendo os testes das fontes de como ficaria. Lá no design do Figma, ele já tem algumas fontes pré-definidas, só que eu não quis utilizar as mesmas fontes, porque tem algumas fontes que eu acho um pouco mais bonitas. E no site eu ainda estava vendo qual o formato e qual o tamanho da fonte eu iria utilizar. Até então eu estava usando o, o formato de negrito, né? Para deixar a fonte bem cheia, mas depois eu vou fazer essas alterações ao longo do código.
Bem, nessa parte aqui eu já fui colocando o resto dos navegadores, que eu deixei tudo agora organizado, né? Até então, igualmente como tá lá o design do Figma. Só que depois eu vou alterar de LI para A, que no caso é a tag HTML, para eu poder clicar nessas pastas e aí eu poder ser redirecionado dentro da minha página para essa seção. Isso daí eu vou fazer conforme o código e depois eu também vou adicionar uma estilização para quando eu passar o mouse por cima ele ter uma mudança de cor com um transition colors e uma duração de em média uns 300. Eu não sei se é em milissegundos ou em segundos, não sei dizer ao certo. Bem, nessa parte aqui eu já fui colocando os hover, né? Que são essas animações que quando você passa o mouse por cima, realiza alguma alteração no elemento ou no. Realiza uma alteração no elemento, assim, para dizer de uma forma mais simples. E aí eu já fui aplicando isso em todos através do Copilot, com o autocomplete dele. E isso daí já me poupou um pouco de tempo, não muito, mas poupou um pouco. E aí eu já fui fazendo esses pequenos testes aí, como é que tava saindo. Aqui eu já fui testando outra cor de fundo, que é o cinza um pouco claro. Em vez de ser o totalmente branco, que às vezes pode acabar ofuscando um pouco, o cinza. Não, o cinza ele é, eu acho bom para uma parte de leitura, porque não fica tão claro assim. Você num site, você entra e tá tudo muito claro. O cinza eu acredito que é uma boa escolha nessa parte aqui. Em vez do preto também, que é bom em alguns sites. Só que no meu caso eu vou tentar deixar o site um pouco mais claro. Embora talvez tenha alguma aquelas funções, né, no modo escuro que também poderia ficar interessante. Bem, como vocês podem ver, esse é o resultado final até então dos hovers na parte dos navegadores, onde você vai passando o mouse, ele já fica alterando e já mudado a cor também que estava inicialmente. Bem, para continuar a tomada de testes, eu fui ver como é que eu poderia fazer esse header ficar não fixo na parte superior, né, da tela. Então eu já fui vendo algumas outras partes de como eu posso fazer isso. E aqui eu já fui vendo no Google mesmo como é a estruturação de páginas HTML, porque eu estava querendo criar a minha main, que é o meu foco, né? É onde quando a pessoa entra, ela vê pela primeira vez, e eu já estava tentando ver como é que eu ia fazer essa estruturação do portfólio.
Bem, nessa parte aqui eu já fui olhando como é que eu poderia fazer o header sem ser fixo, então eu já fui pesquisando em alguns sites. O primeiro que eu fui foi no Stack Overflow, onde onde lá tinha uma dica para deixar o position fixed, e eu deixei, só que mesmo assim eu não estava conseguindo é, fazer do jeito que eu queria, porque ele tipo ficava por cima do meu header, o meu texto do meu main component. E eu também fiz algumas alterações na parte da coloração, só para eu ver como é que ficava o site. E, e com isso eu fui fazendo alguns testes de cores. E aí eu deixei na mesma cor que estava o meu header, que no caso estava Gray 200, também deixei Gray 200 na minha main, para tudo ficar em só uma cor. Bem, aqui eu já comecei a colocar outras tags na minha main, só para eu ver como é que ficaria. Então eu botei duas mains lá no importadas, só para eu ver se eu estava conseguindo descer entre os componentes. E até então, ele estava dessa forma aí, que eu não sei por que que ele estava dessa forma. Ele estava tipo por cima da minha main, só que eu queria primeiro que ele ficasse tipo debaixo dela. E aí eu até pensei, talvez com um flex eu consiga fazer isso, né? E eu também tentei dessa seguinte forma, mas mesmo assim não estava dando certo. Aí eu pesquisei outro site para eu ver como é que eu poderia fazer essa esse header sem ser fixo, né? E aí eu entrei num site onde lá tinha uma sugestão de deixar a posição como stick. E aí eu deixei dessa forma e somente assim que eu consegui deixar o header de uma forma que ele não ficasse fixo e também não ficasse por cima de outras coisas. Até então, na parte inicial do site, né? Que é onde ele está lá no topo. So free, so alive. It makes me want to survive. And the sky, it makes me feel so high. The bad times pass me by. 'Cause today, it's gonna be a brighter day. Can you feel the sunshine? Does it brighten up the day? Don't you feel that sometimes you just need to run away? Reach out for the sunshine, forget about the rain. Just think about the good times, and they will come back again. The sunshine. Without you, there's nothing for me to do. Can you feel the sunshine too? It's coming through. It makes me feel brand new. When you're here, I wish you were always near. 'Cause everything's so clear. And today, it's gonna be a brighter day. Aqui eu estava fazendo alguns testes, né? Fazendo o teste no olhômetro para ver se estava tudo funcionando, se estava do jeito que eu queria, fazendo alguns testes na parte de estilização, estilizando para ficar de uma forma mais legal. Mas até então essa parte já está pronta. Can you feel it? Bem, e no final o header ficou dessa forma, nosso código ficou dessa forma, então eu já fui abrindo o GitHub Desktop, embora eu poderia fazer pelo terminal também, mas eu teria que fazer algumas configurações lá no GitHub de usuário. Então, para deixar um pouco mais fácil,
só abri o GitHub Desktop mesmo e já fui dando o commit para deixar a aplicação salva. Mas até então foi isso, pessoal, o vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu acho que o vídeo ficou um pouco grande, mas isso daqui, no caso, é o processo real mesmo de alguém que está aprendendo e alguém que realmente quer fazer os seus projetos pessoais. E quem quiser dar uma olhada no projeto, tá lá no tá lá no meu GitHub, que é Júlio César. Você pode entrar lá e ver o andamento do projeto do meu portfólio.